26 gols, 14 assistências e um pequeno gênio de 1,70 m comandando o show. Durante quase 2 décadas, o Lionel Messi transformou o Real Madrid no seu quintal particular. Ele simplesmente mandava ali. Os caras gastaram milhões de euros tentando achar um jeito de parar ele, mas olha, cada plano falhou miseravelmente. E quer saber o que é mais bizarro? O Real Madrid sabia exatamente o que estava por vir, e mesmo assim, nada. Vez após vez, o Messi rasgou a defesa deles ao meio. Sinceramente, alguns jogadores devem ter pesadelos com isso até hoje. Como um único jogador conseguiu fazer o maior clube do mundo parecer tão minúsculo, é surreal. Não tem discussão, ele é o melhor. O melhor de todos é o Messi. Fica aqui. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir como o Messi não só venceu o Real Madrid, ele redefiniu o que significa dominar um esporte. Capítulo 1. O primeiro aviso. Tenta visualizar a cena. Camp Nou, março de 2007. O estádio tá tremendo. 98 mil pessoas socadas naquela catedral de concreto da Catalunha. O Real Madrid chegou em Barcelona e, sério, o clima não podia estar mais tenso. Era tudo ou nada. O El Clásico é a maior rivalidade da Espanha. É um jogo que sempre carrega um peso absurdo nas costas de qualquer um. Só que naquela noite, o papo não era sobre Ronaldo, nem sobre o Raul, e nem mesmo sobre a briga pelo título da Liga. Tudo girava em torno de um adolescente. Um garoto de 19 anos, com aquele cabelo todo desgrenhado. Cara de criança e um corpo tão franzino que você juraria que iam expulsar ele de campo na base do empurrão. O nome dele? Lionel Messi. Mas esquece, esse ainda não era o Messi que a gente conhece hoje. Sem barba, sem braçadeira de capitão, sem aquela aura de que ele vai resolver o jogo de qualquer jeito. Naquela época, ele era só o moleque que chamavam de o próximo Maradona. Talento? Tinha muito, mas ainda era cru. Tinha que provar contra os melhores do Madrid. E o Madrid não foi lá para passear não. Eles levaram a artilharia pesada. O time do Fábio Capello estava simplesmente recheado de galácticos. Só lenda de peso. Raul, Rudi Van Nistelrooy, Guti, Roberto Carlos, Sérgio Ramos. Caras que nasceram para brilhar nessas noites gigantescas. Homens que achavam que já tinham visto de tudo no futebol. Mas eles nunca tinham visto Messi. Pelo menos não desse jeito. O jogo já começou no puro caos. O Madrid bateu primeiro com o Van Nistelrooy, aquele predador nato dentro da área. Mas o Messi respondeu na hora. Ele deu um bote para dentro da grande área, rápido como um raio. Catou o rebote e fuzilou o Iker Casillas. 1-1. Foi o primeiro tiro de aviso do garoto. Só que pouco depois, Van Nistelrooy guardou mais um. Madrid na frente de novo. O Camp Nou inteiro soltou aquele suspiro de agonia. Mas aí o Messi apareceu de novo. De novo. Ele cortou para dentro vindo da direita, arrastando a defesa inteira e mandou um canhão de canhota, cruzado, sem chance para o Casillas. 19 anos de idade, encarando os galácticos de igual para igual sem nem piscar. 2-2 no placar, surreal. E o jogo continuou insano. Ramos, Roberto Carlos e Helguera apelaram para tudo o que podiam. Era chute, puxão de camisa, tranco. O plano deles era bem simples, bater no moleque. Mostrar que El Clásico não é lugar de criança. Só que o Messi, ele não estava nem aí. Cada vez que eles davam uma pancada nele, o garoto simplesmente levantava, como se nada tivesse acontecido. Derrubavam ele e ele pedia a bola de novo. Parecia que ele não sentia dor. A teimosia estava grudada no DNA dele. E então, chegou o momento que transformou aquela noite em pura lenda. 88 minutos de jogo. O Madrid vencia por 3-2. A vitória estava a segundos de distância. Foi aí que a bola sobrou viva ali perto da grande área. Messi dominou, deu aquele gingado para escapar de um carrinho. Sérgio Ramos tentou o bote, tarde demais. Mais um toque, mais uma finta. E lá ia outro defensor do Madrid ficando pelo caminho, comendo poeira. Aí veio a canhota. Bum! No ângulo, hat-trick. Barcelona 3, Madrid 3. Absurdo. O Camp Nou explodiu de vez. 90 mil pessoas pulando juntas, um grito só rasgando a madrugada. Aquele moleque tinha acabado de fazer o impossível. Um hat-trick em cima do Real Madrid num El Clásico. Aos 19 anos, cara. Dava pra sentir o Capello na beira do campo, braços cruzados, sem palavras. Os galácticos dele foram humilhados por um garoto. Casillas desabou no gramado. Ele só conseguia balançar a cabeça, tipo, o que foi que aconteceu aqui? E lá na arquibancada, nem o torcedor mais fanático do Barcelona acreditava no que tinha acabado de presenciar. Aquela noite não foi só sobre gols no placar.
Foi o aviso final. O primeiro sinal de que esse garoto não era apenas um talento, nem só o novo Maradona. Ele era outra coisa. Um monstro que pelos próximos 15 anos faria do Real Madrid sua vítima favorita. O Madrid saiu de campo achando que tinha escapado ileso daquela vez. Doce ilusão. Eles tinham acabado de presenciar o início do seu maior e mais longo pesadelo. Aquele 3-3 no Camp Nou soou como o cumprimento de uma profecia sombria. Messi se apresentou ao Real Madrid não como uma promessa, mas como seu problema eterno. E apenas 2 anos depois, lá estava o Messi de novo, no palco principal do clássico. Já não era mais aquele moleque de cabelo bagunçado, mas uma arma letal forjada por Pep Guardiola. O que veio a seguir não foi uma simples derrota, foi uma dominação absoluta. Capítulo 2. O massacre do 6-2 em 2009. 2 de maio de 2009. Santiago Bernabéu, a joia da coroa do Real Madrid. Era para ser uma fortaleza inabalável, o santuário supremo do poder galáctico. O lugar onde o Barcelona deveria baixar a cabeça. A briga pelo título estava pegando fogo. O Madrid caçava, o Barça liderava, e esse clássico era a chance final deles reagirem. Nos primeiros 15 minutos, parecia que o roteiro merengue iria se concretizar de verdade. Gonzalo Higuaín subiu sozinho na área e cravou um cabeceio seco, sem chances pro Valdés. 1-0 Madrid. O Bernabéu explodiu em um rugido só. Camisas brancas por todo lado, punhos cerrados. Tudo seguia exatamente conforme o plano deles. O Madrid bateu primeiro. Parecia que o Barcelona finalmente seria humilhado e colocado no seu lugar. Mas aqui está o segredo. Contra o Barcelona de Guardiola, um gol de vantagem era nada. Na verdade, era só uma isca. Em 4 minutos, a máscara deles caiu por terra. Thierry Henry disparou nas costas da zaga, frio como gelo, e empatou tudo. 1-1. O rugido do Bernabéu deu lugar a um silêncio carregado de puro nervosismo. Então veio Carles Puyol, o capitão, o coração do time, o guerreiro, testando firme pro gol. Ele beijou a braçadeira na frente da torcida rival como quem diz: quem manda aqui, agora somos nós. E aí, senhoras e senhores, apareceu o moleque, Lionel Messi. Guardiola liberou algo que o Madrid não estava pronto para encarar. Ele não estava mais preso na ponta. Messi agora era o falso 9, flutuando no meio-campo e tirando toda a zaga do lugar. Cannavaro tentou seguir. Pepe subiu. Mas cada passo em direção ao Messi abria um abismo de espaço. E o Xavi, com uma precisão cirúrgica, rasgava esses espaços de novo e de novo. Aos 33 minutos, Messi invadiu. Um drible seco, um toque sutil e o Casillas já era. 1-3 Barcelona. Do sonho ao pesadelo merengue em um piscar de olhos. O Bernabéu não ficou só em silêncio. O estádio inteiro entrou em estado de choque total. Sérgio Ramos ainda tentou dar vida ao jogo com um gol de cabeça. 2-3. A torcida se animou por um breve momento, mas o Barcelona nem se abalou. Eles foram impiedosos. Henry apareceu de novo, fatiando a defesa no meio daquele caos. Então Messi surgiu como um fantasma na área para anotar o seu segundo gol na partida. E para fechar o caixão, Gerard Piqué foi pro ataque e socou o 6º gol lá dentro. 6 gols em pleno Bernabéu. Mas a humilhação foi muito além do que dizia o placar. Houve um momento em que Messi parou morto na entrada da área. Ficou estático. 4 camisas brancas o cercaram desesperadamente, tentando entender o que ele faria. Ramos, Cannavaro, Gago e Marcelo. Todos olhando, tensos, sem coragem de dar o bote final. E com um toque casual, Messi passou por eles. Ele não correu, ele simplesmente andou. 4 galácticos congelados no tempo, impotentes diante de um garoto de apenas 21 anos. As estrelas do Madrid orbitando ele como estátuas aterrorizadas. Essa é a imagem que ainda os persegue até hoje. Não foi velocidade, nem força bruta. Foi uma humilhação desenhada pela mais pura simplicidade. Aquilo ali não era um jogo de futebol. Era uma autópsia ao vivo em pleno gramado. Cada solução que o Real tentava só criava problemas novos. Pressão alta? O Henry voava livre nas costas da zaga. Linhas baixas? Xavi e Iniesta cozinhavam eles no passe até a exaustão. Tentava bater no Messi? Ele simplesmente levantava, pedia a bola de novo e abria a defesa deles no meio mais uma vez. Lá pelo minuto 80, a torcida do Madrid nem sentia mais raiva. Eles estavam destruídos. Alma lavada, mas do jeito ruim. Jogadores de branco apenas trotando, mãos na cintura e olhos fixos no chão. No placar, um humilhante 6-2. Mas a ferida de verdade? Essa era invisível aos olhos. A aura de domínio do Bernabéu foi estraçalhada por um garoto que deveria ser o novo Maradona, mas já provava ser muito mais que isso.
Naquela noite, o Messi não apenas marcou 2 vezes ou deu 2 assistências de mestre. Ele simplesmente desmontou o Real Madrid dentro da própria catedral deles. Transformou a Fortaleza em escombros, os torcedores em fantasmas e os jogadores rivais em meras estátuas de gelo. O mundo não viu um clássico naquela noite, viu o inevitável acontecer. E o Madrid aprendeu a pior das verdades. Isso era só o começo. E se 6 gols no Bernabéu pareceram a humilhação suprema, no ano seguinte, Messi e o Barcelona entregariam algo ainda mais cruel. Preparem o coração. Capítulo 3. A humilhação do 5-0. 29 de novembro de 2010. O Camp Nou sob as luzes dos refletores, brilhando como um templo de pura expectativa. Lá fora, as bandeiras da Catalunha chicoteavam ao vento. Lá dentro, 98 mil vozes em uníssono, esperando para ver se o Barcelona de Pep Guardiola conseguiria peitar o autoproclamado Special One. Porque aquele não era um clássico qualquer. Era o retorno triunfal de José Mourinho. Meses antes, ele tinha envergonhado esse mesmo Barcelona, comodando a Inter de Milão. Ele estacionou um ônibus tão pesado na frente do gol que parecia cimentado no gramado do San Siro. Cozinhou a semifinal da Champions e chutou a revolução de Guardiola para fora da competição. O Madrid acreditava piamente que tinha encontrado seu salvador. Se alguém podia sufocar a magia do Barça, era ele. E por 20 minutos, quase deu certo. Ronaldo disparava pela ponta, Sérgio Ramos chegava firme, soltando faísca nos carrinhos. O Madrid pressionava alto, rosnando e mordendo. O plano do Mourinho era óbvio. Não deixe o Barcelona respirar. Não deixe Messi e Xavi pensarem por um segundo. Mas aqui está o segredo sobre tentar sufocar o Barcelona. Quanto mais você aperta, mais rápido eles escorregam por entre seus dedos. O primeiro golpe foi cruel de tão simples. Um rebote perdido sobrou no pé do Xavi. A maioria ali teria soltado a bomba, mas o Xavi, com a calma de quem joga no quintal de casa, deu um totó por cobertura no Casillas. 1-0. O estádio explodiu como um trovão. O plano do Mourinho nem tinha terminado de ser montado e já estava virando fumaça. E minutos depois, o pesadelo piorou. Uma jogada de manual, triângulos fatiando o Madrid ao meio, e o Pedro só teve o trabalho de deslizar para conferir no segundo pau. 2-0. De repente, o Real Madrid parou de pressionar. Eles estavam apenas correndo atrás. E tentar pegar esse Barcelona era como tentar caçar fumaça. Toda vez que davam um bote, a bola sumia, reaparecendo em outro lugar num clarão azul e grená. A humilhação só ficou mais pesada depois do intervalo. O Messi, que nem tinha feito gol ainda, estava regendo a destruição inteira como um maestro de orquestra. Teve um momento em que ele literalmente parou na entrada da área. Paralisou o tempo, a bola colada no pé enquanto 4 jogadores do Madrid o cercavam, tremendo, esperando, com medo de dar o bote. E com um toque sutil, ele os abriu no meio, lançando outra onda de ataque. E aí veio a avalanche. Davi Villa, 2 vezes em 10 minutos. Eles simplesmente estraçalharam a linha defensiva suicida do Madrid. O Messi estava servindo passes tão absurdos que parecia roteirizado. 3, e depois o 4º gol. Casillas gritava, braços balançando num desespero total. E o Ramos, espancando o gramado com os punhos. O Cristiano não acreditava. Braços pro alto, furioso com os companheiros que não aguentavam aquele ritmo insano. O Madrid não estava só perdendo. Eles estavam desmoronando por dentro. E aí veio o golpe de misericórdia. Nos últimos minutos, o reserva Jeffrey apareceu livre no segundo pau. E guardou o 5º do Barça, 5-0. O Camp Nou simplesmente veio abaixo. Aquele placar não era só uma zoação. Era uma marca que ia ficar neles para sempre. Mas olha, o momento mais brutal nem foi um gol. Foi quando a disciplina do Madrid sumiu de vez. O Sérgio Ramos, humilhado a noite toda, finalmente explodiu. Ele atropelou o Messi por trás e ainda jogou o Carles Puyol no chão com tudo. Depois disso, deu um tapa na cara do Xavi enquanto saía com um cartão vermelho. Loucura total. Aquilo não era liderança. Era rendição. A frustração violenta de um time que perdeu todo o orgulho. Os jornais batizaram de La Manita, a mãozinha. 5 dedos para 5 gols históricos. Um símbolo eterno para o folclore do clássico. Mas a verdade era muito mais profunda. Não era só futebol. Era um manifesto. O Barça do Guardiola, liderado pelo cara que era realmente especial, Lionel Messi. Ele arrancou a máscara do Madrid de Mourinho, provando que tática nenhuma, raça ou até o próprio autoproclamado Special One podiam contra a perfeição absoluta. O Bernabéu deveria ser o lugar onde o Madrid mandava em tudo. Em vez disso, o Camp Nou virou o cemitério do orgulho merengue.
E se 5-0 parecia insuportável, o Madrid ainda não tinha visto nada, porque na primavera seguinte, o Messi levaria essa rivalidade para o maior palco de todos na Europa. E daria um show tão cruel que deixou o Mourinho perdido, derrotado dentro da própria casa. Capítulo 4. A semifinal da Champions League. 27 de abril de 2011. Bernabéu de novo. Mas dessa vez, o clássico valia a Europa. Semifinal da Champions. O maior palco do mundo. A pressão? Simplesmente insuportável. Mas para o Barça e para o Messi, o ano de 2011 era diferente. O Messi não era mais aquele prodígio adolescente que chocou o mundo em 2007, nem aquele garoto de 21 anos quebrando tornozelos no massacre do 6-2. Agora ele tinha 23 anos e era o atual dono da Bola de Ouro. Para muita gente, ele já era o melhor do mundo e o maior talento que o futebol já viu. E o Real Madrid sabia disso. Eles tinham sido destruídos por 5-0 5 meses antes, por esse mesmo moleque. O Mourinho jurou que não aconteceria de novo. Prometeu controle total. Prometeu disciplina. Prometeu vingança. E por uma hora, pareceu que ele ia conseguir. O jogo estava tenso, feio demais. Falta para todo lado. Chute, empurrão, simulação. O Madrid do Mourinho não foi para jogar bola. Eles foram para arrastar o Barça para o meio da lama. E funcionou por um tempo. O Barcelona simplesmente não achava o ritmo. Messi apanhava, era caçado, cercado por dois o tempo todo. Casillas berrava para os defensores não darem espaço. O Pepe estava com sangue nos olhos. E o Mourinho, sorrisinho de lado, achando que o plano estava perfeito. Mas aí veio o cartão vermelho. O Pepe entrou com tudo no Dani Alves, um lance bizarro. O juiz mandou ele para a rua. E no estalar de dedos, o plano desmoronou. Mourinho ficou louco na beira do campo. Surto total, falando de conspiração, andando de um lado para o outro. Mas no fundo ele sabia. Dar 1 centímetro para o Messi com um homem a menos era suicídio. Foi nesse momento que o Messi entregou a crueldade absoluta, disfarçada de genialidade pura. Minuto 76, e a bola rolou limpa em direção à marca do pênalti. Messi chegou naquele estilo dele, frio como gelo, só tirando do Casillas. 1-0 para o Barcelona. Uma adaga direto no coração do Bernabéu. Só que aquilo era apenas o começo do show. Minuto 80. Messi recebe a bola do Busquets lá perto da linha do meio de campo. Xabi Alonso tentou parar o cara no erro, mas falhou. Lassana Diarra deu o bote e passou no vazio. Ramos tentou o bote e ficou na saudade. Albiol ficou caçando fantasmas, e aí sobrou para o Casillas, o capitão da Espanha, ser o último homem de pé. A muralha de Madrid ficou ali, vendida, enquanto Messi costurava todo mundo e empurrava a bola para o fundo da rede. O Bernabéu congelou. Aquilo não foi só um gol, foi uma humilhação histórica. Uma arrancada de 60 metros onde o Messi fez defensores de elite parecerem amadores na escola. Para o Madrid, era o pesadelo de sempre. Para o Messi, era pura arte. O placar marcava 2-0, mas a verdade era bem pior. O confronto estava morto e enterrado. Já era para o Madrid. E mais uma vez, Messi tinha dominado a casa deles. A imagem daquela noite ainda arrepia. Messi de braços abertos, com um rosto calmo até demais. Camisas brancas espalhadas pelo fundo como se fossem destroços. Mourinho olhando para o nada, completamente quebrado. Casillas ajoelhado e derrotado. Aquilo não foi apenas uma semifinal. Foi a noite em que Messi transformou a maior rivalidade do mundo na sua galeria de arte particular. O Madrid achou que esse trauma ia passar com o tempo, mas a verdade cruel continuava lá. Toda temporada o Messi voltava para escrever um novo capítulo. E esse próximo ia doer ainda mais. Porque não era só sobre marcar gols. Foi o momento em que o Messi entregou para a internet uma pose icônica, algo que assombra o Madrid até hoje. Capítulo 5. A celebração da camisa. Em 2017, Lionel Messi não era apenas a estrela do Barcelona. Ele era o próprio Barcelona. Já tinha 5 bolas de ouro, recordes infinitos e mais gols em clássicos do que qualquer outro na história. Mas o Real Madrid também tinha subido de nível. Cristiano Ronaldo estava no seu auge absoluto. Zinedine Zidane tinha voltado como técnico. E o Madrid estava a um passo de conquistar o campeonato. O Santiago Bernabéu transbordava confiança. Não era mais aquele Madrid indefeso. O Messi já tinha acabado com eles em 2009 e 2010. Mas agora ele enfrentava um time de campeões. E mesmo assim, Messi estava prestes a tatuar o nome dele na memória deles mais uma vez. O jogo em si foi um caos total desde o apito inicial. Casemiro abriu o placar. O Barcelona deu o troco. Sérgio Ramos foi expulso. Pra variar, né? James Rodrigues empatou no finalzinho e o estádio explodiu de emoção.
90 minutos já tinham passado. O placar estava 2-2. O Madrid estava a segundos de escapar com a honra intacta. E então, o silêncio. Minuto 92. Sérgio Roberto pega a bola na sua defesa e arranca com tudo. O Bernabéu prendeu a respiração. Um passe, depois outro. A bola achou o Jordi Alba, que cruzou rasteiro para a área, e lá estava ele, Messi. De canhota. No cantinho. A rede balançou. O Casillas nem estava mais lá para salvar. E o estádio inteiro desmoronou num silêncio ensurdecedor. Barcelona 3, Real Madrid 2. Mas o gol em si nem foi a maior humilhação. O pior veio depois. Messi caminhou calmamente até a linha de fundo e ergueu sua camisa. Ele a segurou bem alto diante dos torcedores do Madrid, encarando a arquibancada olho no olho. O estádio vaiou, gritou e xingou. Mas aquela imagem se tornou eterna. O menor homem em campo segurando sua armadura, dizendo sem precisar de uma palavra: "Isso aqui é meu. Esse estádio agora é meu." Não foi só uma comemoração, foi um atestado de domínio absoluto. O Cristiano tinha seus saltos. O Ramos tinha seus rugidos. O Messi? Ele tinha o silêncio. Um silêncio tão pesado que abalou o Madrid até o núcleo. Aquela foto rodou o mundo todo. Crianças nos parquinhos imitavam o gesto. Torcedores estamparam a cena em faixas. Até os madridistas, mesmo que nunca admitam, sabiam que tinham acabado de presenciar algo imortal. Porque naquela noite, o Messi não se limitou a cravar um gol nos acréscimos do clássico. Foi muito além disso. Ele carimbou o próprio nome mais uma vez, bem no coração da história do Real Madrid. Mas se você pensa que esse foi o topo, se segura. O Messi ainda tinha muita humilhação para distribuir. Mesmo na reta final da sua era no Barcelona, quando todo mundo jurava que o Madrid finalmente tinha aprendido a segurar o cara, ele voltou para mostrar que não se coloca o inevitável numa jaula. Capítulo 6. A guerra que o Madrid nunca ia ganhar. Lionel Messi não era só a joia rara do Barça. Para o Real Madrid, ele era uma maldição, um espinho cravado bem fundo. Passava ano, caía treinador e o Florentino Pérez continuava reformando o império dele. Tudo para tentar resolver um único problema: como raios parar o Messi? E adivinha, cada plano mirabolante terminava do mesmo jeito, com o Madrid passando vergonha. Pega 2014 como exemplo. De um lado, Messi. Do outro, Marcelo, o capitão da seleção, o guerreiro merengue. No papel, ele parecia a cura perfeita para o veneno do Messi. Na vida real, o cara virou figurante de um vídeo de humilhações. Só num clássico, o Messi mandou 3 canetas nele. Não foi uma, nem 2, foram 3 vezes. Na terceira, o Marcelo simplesmente parou. Ombros caídos. Pra que correr atrás de um fantasma que você não consegue nem tocar? E o Sérgio Ramos? O xerife, a própria alma do Madrid em campo. Em 44 clássicos ele tentou de tudo. Chutou, puxou, apelou para falta e lutou com o que tinha contra o Messi. Ele colecionou amarelos, vermelhos e suspensões, montando um portfólio de faltas táticas só para tentar parar o gênio. Mas se liga no detalhe. O Messi marcou mais gols em cima do Ramos do que em qualquer outro zagueiro na carreira toda. O cara que simbolizava a garra do Madrid passou mais de uma década sendo lembrado por não conseguir conter um único jogador. E os números então? Frios. Cruéis. Mais gols na história do clássico? Messi. Mais assistências? Messi. Mais dribles completados? É o Messi de novo. Mas a estatística que queima a alma dos madrilenos é essa. O Messi tem mais gols no Santiago Bernabéu do que a maioria das lendas do próprio Real Madrid. A casa deles, o forte inexpugnável, redecorado por um argentino de 1,70 m. O Madrid despejou dinheiro para resolver isso. 500 milhões em galácticos, técnicos novos e sistemas revolucionários. Só que olha o que o próprio Florentino Pérez admitiu depois. Nada disso adiantou de nada. Até quando ele saiu do Barcelona, o pessoal em Madrid achou que finalmente teria paz. Doce ilusão. Aí veio 2022. PSG contra Real Madrid pela Champions League. E quem estava lá esperando? O Messi. E olha que ele nem precisou fazer gol dessa vez. Uma arrancada, um passe genial. E o Madrid desmoronou outra vez. Isso aqui era mais do que futebol. Era guerra psicológica pura. Marcelo, Ramos e Florentino não estavam só encarando o rival comum. Eles viviam à sombra dele. Cada plano tático era só uma reação desesperada ao que o Messi fazia. Cada mudança na escalação, cada fortuna gasta em transferências. Tudo sussurrava a mesma verdade. O império do Real Madrid foi dobrado, moldado e estraçalhado por um único homem. O Messi não só empilhou gols contra o Madrid,
Ele reescreveu a história do clube rival. E quando o dia da despedida dele do Barça chegou, a torcida merengue comemorou como se tivesse ganho uma taça. Mas no fundo, eles sabiam. A gente não celebra quando um pesadelo acaba. A gente celebra porque, por quase 20 anos, o Lionel Messi foi o Deus que mandou no destino de Madrid. Capítulo 7. O legado de um pesadelo. Quando o Lionel Messi deixou o Barcelona em 2021, a cidade inteira desabou em lágrimas. Para os culés, era o ponto final de uma era de ouro absoluta. A última página de uma história escrita com gols impossíveis, troféus e milagres semanais. Mas em Madrid? Ah, lá o clima era bem diferente. Pela primeira vez em quase 2 décadas, aquela sombra gigante finalmente saiu de cima do estádio. Finalmente eles podiam respirar. Aquela ameaça constante do camisa 10 não estava mais lá para assombrar. Só que o legado dele continua ali, marcado em cada centímetro da grama do Bernabéu. Foi um pesadelo para eles, claro, mas para o resto do mundo foi uma obra-prima do futebol. Em Madrid, o sentimento era outro. Pela primeira vez em quase 20 anos, reinava uma paz. Estranha e silenciosa. Finalmente. A comemoração parecia de título mundial. O pesadelo enfim tinha acabado. Sabe por quê? Escuta só a verdade. O Messi não apenas venceu o Real Madrid, ele quebrou o sistema deles, reiniciou a mentalidade merengue. Por 18 anos, o maior clube do planeta, a casa de Di Stéfano, Raul, Zidane e Cristiano Ronaldo, viveu sob a sombra de um argentino de 1,70 m, que transformou o castelo deles em parquinho. E olha, os números são simplesmente cruéis. Não tem um pingo de piedade. 45 jogos contra o Madrid, 26 gols. O maior carrasco da história do clássico. 14 assistências e um domínio absurdo. 65% de vitórias contra o rival mais perigoso. 19 troféus erguidos só em cima deles. 11 treinadores do Madrid caíram durante a era Messi. Todos demitidos como fracassados por não terem a resposta. 37 defensores levaram canetas humilhantes. Cada drible era uma pequena humilhação. Os melhores do mundo pareciam cones de treino nos vídeos dele. Mas a estatística é só o começo. O buraco é muito mais embaixo, acredite. Messi não queria só o gol, ele humilhava. Ele ficava parado enquanto 4 defensores entravam em pânico. Ele arrastou o Sérgio Ramos por 44 clássicos. Levou pancada, foi caçado, chutado. E mesmo assim, saiu de campo com mais gols marcados sobre ele do que qualquer outro defensor na história. Esse é o tipo de soberania que vai além do futebol. É algo sobrenatural. É pura mitologia. Para o torcedor do Barcelona, a saída dele foi um luto, um coração partido. Para o Madrid, foi alívio puro. Mas o alívio só existe quando o sofrimento foi real. Muito real. Esse é o legado dele no grande clássico. Ele não foi apenas o deus da Catalunha. Ele foi a maldição eterna de Madrid. O terror absoluto dos brancos. Por quase 2 décadas, o Lionel Messi fez o maior clube do mundo parecer minúsculo. Como disse Ryan Giggs, com treino, você para qualquer um. Mas contra o Messi, você só reza. E contra o Real Madrid, parece que o céu estava com a linha ocupada. Ninguém ouviu. 18 anos. 18! Ele não só ganhou, ele traumatizou gerações inteiras de madrilenhos. O Bernabéu virou o quintal da casa dele. Os galácticos viraram meras vítimas. Todo técnico tinha um plano contra ele. Nenhum funcionou. Todo zagueiro tem um pesadelo com o argentino. A maioria tem vários. E o mais louco, o Madrid gastou bilhões tentando fabricar o próprio Messi. Trouxeram Ronaldo, Bale, Hazard e até o Mbappé. Tentaram de tudo. Mas lá no fundo eles sempre souberam da verdade absoluta. Aquela que dói. Só existe um jogador na história capaz de entrar na casa do maior clube do mundo e fazer eles parecerem comuns. E ele fez isso 45 vezes. Isso não é só domínio, pessoal. Isso é ser dono do estádio. É autoridade máxima.